Oi, eu espero que vocês estejam bem. 5, 6, 7. Oi, eu espero que vocês estejam bem. Sim, estou aqui para falar um pouco de um testemunho muito íntimo que me aconteceu. E antes de qualquer coisa, eu quero ser muito sincera com vocês. Gerar testemunho dói. Não é simples, não é fácil, muitas das vezes é vergonhoso, é humilhante, você questiona, você passa pelo deserto. Mas o que eu quero falar para você que está escutando esse vídeo, que está me vendo, que está passando por momentos totalmente de aflição, ansiedade, acha que não tem saída, é tudo no tempo dele. Tudo é no tempo dele, não é no nosso. E quando a gente tem esse entendimento, a vida fica mais leve. Ela não fica mais fácil, mas ela fica mais leve, porque você tem com quem contar, você sabe dividir o fardo. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus é nosso melhor amigo e que ninguém chega ao Pai se não for através dele. E hoje, mais do que nunca, eu entendo isso, porque esse testemunho, ele fez eu passar a maior vergonha da minha vida. E eu dou risada porque até um ano atrás eu não conseguia falar sobre isso. Eu ficava assim, meu Deus, olha o que eu passei. E hoje eu tô pronta porque Deus vem assoprando no meu coração, no meu ouvido, sabe? Falando, fala, fala, fala. Gerar testemunho dói, mas quando ele é gerado, coloca pra fora. Porque outras pessoas vão entender que quando ele quer, ele transforma sua vida, ele transforma o lugar que você está e ele te coloca em lugares que você nunca, jamais imaginou que você fosse morar. A minha história, esse testemunho, começou lá em 2017, quando eu saí do Brasil pela primeira vez. Eu tinha acabado de me formar, eu sou formada em jornalismo e eu trabalhava já fazia 5 anos na mesma empresa, então eu pedi para ser mandada embora porque eu ia mudar de país. Só que o meu mudar de país, eu não tinha documento para morar nos países que eu queria, não tinha documento. E eu achei, né, eu achava que era tudo fácil, imagina, eu vou viver na ilegalidade. Há 20, 30 anos atrás, as pessoas iam viver na ilegalidade, fazia muito dinheiro, então eu também vou fazer a mesma coisa. Era esse meu pensamento. E, por favor, não façam isso. Não façam, não escute pessoas que moram sem documento em determinados países falando que é fácil para vocês irem também, que tudo vai ser leve. Não façam isso. Só quem viveu já na ilegalidade, ou até mesmo quem está na ilegalidade, sabe o quão difícil é. Você não tem dignidade nenhuma. Não normalizem viver na ilegalidade. Ponto. Vamos lá. Agora o vídeo vai começar. Eu saí e eu não falava a língua. Eu não falava nada de inglês, nada, nada. Gente, eu não tinha noção. Eu não tinha noção do mundo. Não tinha. Tinha um sonho, uma mala de 23 quilos e vambora. Cheguei no país sem falar a língua, não conhecia ninguém. E nisso, né, eu fui conhecendo pessoas, né, algumas boas, outras nem tanto. E passei muita dificuldade, muita necessidade. Gente, eu saí de um país onde eu trabalhava, onde eu tinha acabado de me formar, onde eu era jovem, e cheguei num país onde eu não falava a língua, onde eu fui passada para trás, onde me roubaram. Eu esperava o quê, né? Esperava o quê? E eu fiquei nesse país durante 1 ano e 4 meses. Quando deu 1 ano e 3 meses, a polícia me pegou trabalhando sem documento. E nisso, eu fui convidada a me retirar do país. Me deportaram. Eu fiquei um dia na cadeia. Olha que maravilha. Eu fiquei um dia na cadeia. Vocês estão entendendo isso? O trauma que foi para mim? Só que na época, eu queria muito voltar para o Brasil. Nossa, eu estava assim, que eu não aguentava mais morar nesse país. Eu estava totalmente perdida, sabe? Totalmente sem propósito nenhum. Sem propósito nenhum. Eu engordei 10 quilos, para vocês terem uma noção. Eu tava com uma crise de ansiedade muito forte. Eu estava depressiva. E aí, aconteceu que me convidaram a me retirar do país. Eu fiquei um dia presa. Gente, eu já fiquei presa. E eu tô contando isso pra vocês. Olha a intimidade, meu Deus do céu.
Ai, gente, eu tô rindo de nervoso, viu? Eu falo pra vocês, gerar testemunho dói, meus amores. E quando aconteceu tudo, eu falava pra todo mundo que eu nunca mais na minha vida ia sair do Brasil pra morar em outro lugar. Nunca mais, nunca mais. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão incrível que mesmo nesse turbilhão de coisas que me aconteceu, eu cheguei no Brasil. Na mesma hora, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu me senti em casa. Eu falei, ufa, eu tô aqui. Eu comecei a trabalhar como modelo. Olha a reviravolta que deu na minha vida. Eu saí de um país totalmente humilhada, fui presa, fiquei um dia na cadeia, porque né, não tinha documento, enfim. E cheguei no Brasil e fui trabalhar como modelo. Vocês estão entendendo quando Deus quer trabalhar na sua vida, não há mal nenhum que chegará até você. Não há mal nenhum que chegará até você. Você pode passar por aflições, porque neste mundo você vai ter aflições, mas Deus jamais vai te desamparar. Eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, ia imaginar que eu ia virar modelo. Não ia, gente, não ia. E nisso eu comecei a trabalhar como modelo, foi uma época maravilhosa da minha vida. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com a minha imagem, foi lindo, foi maravilhoso. Eu fiquei assim, nossa, gente, não tenho nem palavras, nem imaginava que ia acontecer, que Deus ia me tirar de um país na qual eu fiquei muito mal mentalmente, eu falava que eu não ia mais voltar para lá, e Deus me colocou no meu país de origem e eu fui para um cenário que eu nunca desejei, tá? Eu nunca imaginei que eu ia ser modelo um dia na vida, mas estava acontecendo, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, estava ganhando dinheiro, estava, sabe, indo para as capas, indo para as revistas. Incrível, foi incrível essa época da minha vida, eu era modelo comercial. Só que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu comecei a sentir um desejo no meu coração, que tudo parou, que eu queria voltar a morar fora do Brasil. Por quê? Geralmente quem sai do Brasil não tem mais lar, fala que não consegue, não que não consiga ficar no mesmo lugar, não é isso. Mas as pessoas sabem que agora criou asas e se não tá bom no lugar, ela pode ir para outro lugar. Só que eu queria sair do Brasil, eu tinha documento? Não tinha documento. E a minha restrição era de 2 anos sem poder pisar na Europa. Eu não podia mais entrar na Europa durante 2 anos da minha vida. E o meu maior medo era que eu tivesse ficado marcada no sistema e quando eu tentasse voltar, ia dar ruim. E eu, né, na época, querendo voltar, falei, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Mandei uma mensagem para a advogada que tinha cuidado do meu caso na época que eu fui deportada, perguntando para ela se eu poderia retornar depois de 2 anos, como que ia ser, e ela me deu uma resposta muito prática. Camila, não sei, não trabalho na imigração, sou apenas advogada de imigração e quem vai deixar você entrar são os policiais. E eu falei assim, e agora? Será que eu arrisco de novo? E uma coisa dentro do meu coração me deixava tão em paz quando eu falava desse assunto, de querer voltar, que Deus sussurrava no meu coração, volta, não vai, volta. É lá que eu vou te fazer gigante. É lá que eu vou te fazer superar seus medos. É lá que eu vou te colocar novamente. No mesmo país que você saiu, é lá que eu vou colocar você. E eu falava, não vou voltar para esse país que Deus me tirou. Eu vou para outros países, porque esse país eu não quero mais. Que vergonha que eu passei lá. Que mico. E eu não contava que Deus tinha planos maiores para mim. Não contava. No ano de 2021, nós estávamos ainda em pandemia. Eu tinha um amigo que a gente tinha feito nesse país que eu fui deportada. Ele ofereceu a casa dele em Londres para nós ficarmos, fazer um dinheiro e depois ir atrás de outro lugar. Lembre-se, eu não tinha documento. E mesmo assim, eu arrisquei e falei: tá, vamos, nós vamos sim. Era pandemia ainda. E eu sabia, de alguma coisa dentro de mim falava que ia dar tudo certo. E deu certo. Eu saí do Brasil no mesmo mês que eu fui deportada, em setembro. Eu tinha sido deportada em 2018, 19, 20, 21. Depois de 3 anos, eu saí do Brasil em setembro de 2021. E ao sair do Brasil,
Tive que ir primeiro para um país, ficar 15 dias de quarentena para depois chegar no meu destino final, que era Londres até então. Eu fui para Londres, deu tudo certo, foi tudo lindo, maravilhoso. Só que algo no meu coração falava: esse lugar não é para você ainda. Você não chegou aonde eu quero te plantar. Esse lugar não é para você. E eu fiquei em Londres 6 meses e voltei para o país no qual eu fui deportada. Na hora de entrar aqui, que eu passei na imigração, eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se eles olharem no sistema e ver, eles vão saber que eu já fiquei presa, que eu já fui deportada, que eu já não tinha documento, que eu ainda continuo não tendo documento, e eu não sei qual que vai ser a reação deles. E na hora de passar, Deus estava comigo. Não me aconteceu nada, me fizeram algumas perguntas, claro, ficaram meio desconfiados, mas eu falo, quando Deus quer, Ele te coloca nos lugares, mesmo você estando com medo, e Deus o fez. Cheguei no país na qual eu já tinha sido deportada. Tinha uma amiga muito querida minha aqui, que ela falou para mim, viu, por que você não vê, vai que você tenha direito a um passaporte, você não sabe. Falei, ai, será? Nada a ver, meu nome é tão comum, sabe? Meu nome é tão normal, não tenho nome de italiano, não tenho nenhum nome. Ela, mas você não sabe, tenta. E foi quando eu fiz minha árvore genealógica e tava lá, que eu tinha direito a um passaporte, que a minha família era descendente de judeus e eu tinha direito a esse passaporte de descendente de judeus. E assim eu fiz. Hoje em dia eu tenho um documento para a glória e honra do Senhor. Deu tudo certo. Eu descobri que eu descendo de judeu serfadita. Eu tenho meu documento. Eu moro no mesmo país que eu fui humilhada, que eu fiquei presa. Eu moro num apartamento com meu namorado. Eu trabalho. Fazem exatamente 4 anos e meio que eu moro aqui. E eu falo para vocês, quando Deus quer te colocar em um lugar, Ele vai te colocar. Muitas das vezes, Ele vai te colocar num terreno no qual você vai questionar o porquê você está ali. Você não vai ter vontade nenhuma de permanecer ali. Mas quando Deus trabalha e é ali que Ele quer te plantar para você prosperar, é ali que Deus vai te colocar. Eu fui deportada, eu fiquei presa, eu não tinha documento. Eu achava que era uma realidade tão distante para mim. Eu achava que eu não tinha direito a documento, eu achava que eu ia viver para sempre na ilegalidade, mas eu queria mudar de vida. E eu não contava que numa conversa com uma amiga, eu saberia a minha árvore inteira genealógica, que a parte da minha família já tinha pego o documento. Eu não contava da onde eu vinha, da onde a minha família vinha, eu ia prosperar. E aqui Deus me colocou, Deus me plantou mais uma vez. Então, se esse vídeo chegou para você, não é no seu tempo, não é na sua aflição, não é na sua ansiedade, não é no seu medo. Deus, ele sabe exatamente aonde ele vai te colocar. Deus sabe exatamente o tempo que ele vai dar nome a todas as coisas. Eu, antes de vir para cá, eu escutei um hino que eu nunca esqueci, que eu pedi para Deus um sinal. Eu falei, Deus, fala comigo, me dê um sinal porque eu tô com medo. Eu tô aflita e se não der certo, meu Deus. Eu estraguei meu futuro, eu fui presa, eu fiquei um dia na cadeia porque eu não tinha documento. Olha o que eu fiz com a minha vida. E Deus me colocou um hino que falava desse jeito. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, que no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quando eu escutei esse hino, eu tinha certeza que era a resposta de Deus. Eu tinha certeza que Deus ia me colocar novamente ali. Que no lugar da minha vergonha, Deus ia me honrar e Ele honrou. Hoje eu tenho meu documento. Hoje eu falo a língua do país. Hoje eu tenho o direito de ir e vir. Então, o que eu quero falar para você que Deus, ele tem planos maravilhosos na sua vida. Basta você confiar e basta você caminhar.
Deus, ele abre portas que já foram fechadas para você. E se Deus está me falando isso agora, é porque ele está me usando para essa mensagem chegar para você. Porque eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar contando essa vergonha que eu passei. E hoje eu conto isso dando glória a Deus. Que bom que eu passei por isso. Porque foi através disso que eu aprendi a ter humildade. Foi através disso que eu aprendi que até para ser faxineira você precisa ter humildade. Porque eu saí do Brasil achando que, nossa, eu vou trabalhar no escritório, assim como eu trabalhava. E quando eu cheguei num país onde eu não falava a língua, que eu tive que limpar privadas, Deus me fez humilde de coração e manso, porque ali eu precisava. Então, quando Deus te coloca numa situações que você não entende, não pergunta por que não, pergunta para quê. Porque eu tenho certeza que Deus quer te mostrar algo, que Deus quer mudar você. Então, do fundo do meu coração, hoje, eu conto esse testemunho e falo para todo mundo, irmãs, se eu conseguir chegar até aqui, hoje eu falo inglês, hoje eu tenho um documento, você também consegue chegar onde você quiser. Sabe? Antes eu falava, ai meu Deus, tem que, ai, será que eu vou conseguir gravar pro YouTube? Aí uma voz falava assim para mim, minha irmã, você saiu de um país, chegou em outro, onde você não falava a língua, o que que é você falar a língua no YouTube? É, meus irmãos. Então, o que eu quero falar para vocês é: gerar testemunho dói. Dói demais. Mas quando ele é gerado, ele precisa muitas das vezes ser compartilhado. Não no seu tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E quando Deus quer mostrar para você que está na hora de você compartilhar, ele vai te mostrar e você vai sentir no coração. E quando você falar desse assunto que uma vez te traumatizou, te deixou envergonhado, ele vai estar ali te sustentando e você vai falar dando glória, agradecendo por tudo que você passou. Se esse vídeo chegou até você, curta, compartilhe, comenta aqui se você tem um testemunho para contar para nós aqui. Eu estou muito feliz em estar de volta. Eu tenho outras coisas para contar para vocês, mas tempo ao tempo. Quando eu sentir no coração, quando eu vou contar, eu vou contar. Até lá, fica com esse vídeo aqui. Um beijo.